Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Elevemos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos e irmãos do plano espiritual, que sempre estão prontos a nos auxiliar em nossa caminhada. Amigos, aqui nós agradecemos de coração esse auxílio. Agradecemos também pela oportunidade de trabalho que nos é dada. E para que possamos contribuir com o trabalho de hoje, voltemos a nossa atenção, os nossos corações, a nossa vontade ao exercício da caridade. Mantenhamos firmes as ligações com esses espíritos amigos, para que sejamos assistidos naquilo de que mais necessitamos e deixemos fluir em ambos os sentidos toda essa energia benéfica. Que as águas sejam tornadas vivas e que nela toda e qualquer energia contrária que possa interferir no nosso trabalho seja neutralizada. Assim, pedimos permissão para iniciarmos os nossos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus. Pai seja nesta casa. Para a nossa reflexão de hoje, eu escolhi falar sobre a moral. Sei que é um tema bastante complexo, cheio de mas e de ecês, que vão surgir durante o desenrolar da nossa reflexão e que para cada um deles teremos um caminho diferente a seguir, com ensinamentos e aprendizados distintos. Porém, a ideia aqui é de darmos o primeiro passo, a partida rumo ao bom e mais completo entendimento sobre o tema. Instigar um sadio desenvolvimento dessa reflexão para quando estivermos reunidos com a família durante o Evangelho no lar ou sozinhos em casa, fazendo aquela avaliação sobre as nossas ações do dia. Por isso mesmo, não vou me estender muito sobre o tema. Temos o livro terceiro, As Leis Morais, em O Livro dos Espíritos, para nos amparar nesse estudo mais amplo. Então, o que significa ética? Ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional,
fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral. A ética tem como fundamento explicar as regras e comportamentos morais do ser humano de maneira racional e científica, através de legislações que legitimam esse comportamento perante a sociedade. E o que é moral? Moral é o conjunto de regras adquiridas, portanto, nossas, pessoais, através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que nos orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Um exemplo: quando alguém lhe pede alguma ajuda financeira na rua, ou algum idoso lhe pede auxílio para atravessar a rua, você tem a opção de ajudar ou não. Pela ética, você não seria obrigado a ajudar em nenhuma das situações. Não existe uma lei que te diga que você tenha que dar essa assistência. Entretanto, a moral, por estar mais relacionada com os valores individuais, pode permitir com que você reflita sobre aquela situação e ofereça a ajuda necessária. É justamente sobre esse refletir sobre a situação que eu quero contar uma história que foi publicada na obra A República pelo filósofo Platão na década de 380 a.C. Conta assim a história. Giges era um pastor bom e que só fazia boas ações e que trabalhava para o soberano de Lídia. Lídia era a região onde ele morava. Até o momento em que, devido a uma grande tempestade e tremor de terra, rasgou-se o solo e abriu-se uma fenda no local onde ele pastoreava o rebanho. Admirado ao ver tal coisa, desceu por lá e contemplou, entre outras maravilhas que ali estava, um cavalo de bronze oco, com umas aberturas, espreitando através das quais viu lá dentro um cadáver, aparentemente maior do que um homem, e que não tinha nenhuma vestes, senão um anel de ouro na mão. Tirou-lhe o anel da mão do cadáver e saiu. Ora, como os pastores se tivessem reunido de maneira habitual, a fim de comunicarem ao rei todos os meses o que dizia respeito aos rebanhos, Giges foi lá também, com o seu anel. Estando ele, pois, sentado no meio dos outros, deu por acaso uma volta ao engaste do anel para dentro, em direção à parte interna da mão. E ao fazer isso, tornou-se invisível para os que estavam ao redor, os quais falavam dele como se tivesse ido embora. Admirado, passou de novo a mão pelo anel e virou para fora o engaste. Assim que o fez, tornou-se visível. Tendo observado esses fatos, experimentou a ver se o anel tinha aquele poder e verificou que, se voltasse o engaste para dentro, tornava-se invisível, se eu voltasse para fora, visível. Assim, senhor de si, logo fez que fosse um dos delegados que iam junto do rei. Uma vez lá chegando, seduziu a mulher do soberano e com o auxílio dela o matou, e dessa maneira tomou o poder. Essa história levanta uma indagação moral. Algum homem seria capaz de resistir à tentação se soubesse que seus atos não seriam testemunhados? Boa pergunta, não é? Então, moral é quando você faz o bem pelo bem, sem estar preocupado se tem alguém te observando. Fazer o bem sem nenhum interesse. E é justamente o que a história de Giges vem nos mostrar. Ele era um homem bom, a única coisa que mudou em sua vida e que o transformou num ser humano menos bom, vamos caracterizá-lo assim, foi o fato dele se tornar invisível. Nós, constantemente, nos deparamos com escolhas, umas boas, outras ruins, no nosso dia a dia. Vamos nos lembrar de que, uma vez que aqui estamos buscando esclarecimento quanto ao Evangelho e às leis de Deus, como agora, por exemplo, estamos com isso fazendo uso do nosso livre-arbítrio.
Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolhemos assistir a essa reflexão. Estamos então esforçando-nos assim em buscar subsídios para quando tivermos de fazer uma escolha, que ela seja a melhor das escolhas. Então, o esforço pela transformação moral, isso caracteriza o verdadeiro espírita, ou seja, a disciplina em procurar fazer sempre o melhor, o mais correto, moralmente falando. Mas alguns poderão pensar, e quanto aos outros que não tiveram ou não quiseram vir buscar a esses conhecimentos, estarão eles condenados para sempre que fizerem as más escolhas? Como ficam essas pessoas que não conhecem a lei de Deus? Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: onde está escrito a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Ou seja, a lei de Deus está ao alcance de todos. Essa é a lei de igualdade. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está saindo tarde do seu trabalho, é o último carro no estacionamento. E quando você está chegando no seu carro, olha para o chão e vê uma carteira caída. Nesse ponto da história, vamos pensar de imediato em dois caminhos distintos. São eles: o primeiro caminho. Você pega a carteira e pensa logo, será que tem um trocado aí? Dá uma olhada ao redor, não vê ninguém. Dá outra olhada para ver se não tem nenhuma câmera filmando. Entra no carro e vai embora rapidinho. Vai que o dono da carteira aparece, né? Segundo caminho. Você pega a carteira, pensa logo. A pessoa que a perdeu a essa hora deve estar muito preocupada. Dá uma olhada ao redor, não vê ninguém. Lembre-se, você é o último a sair. Abre então a carteira e procura por um modo de identificar o seu dono. Não o reconhece, não tem um telefone, nada. Entra no seu carro e vai embora. E no dia seguinte, assim que chega ao local de trabalho, procura a pessoa na recepção e entrega a carteira no mesmo estado como quando a encontrou. Vejam bem, são dois caminhos bem distintos, não é? O segundo caminho nos parece ser o mais correto. Isso para nós que já tivemos a moral, que é o conjunto de regras adquiridas, elas mais trabalhadas, mais enriquecidas. No segundo caminho, eu não estando preocupado se estava invisível ao mundo ou não, decidi fazer o que me parecia ser o mais correto. Mas percebam que pode existir um terceiro caminho entre os nossos dois já citados, mais próximo do segundo, porém com uma sutil diferença. Imaginemos que você realmente não está nem pensando se existe uma câmera te filmando, alguém te observando, mas lá no seu íntimo, você que já é possuidor de uma moral mais refinada, pensa assim: vou devolver a carteira. Os meus amigos desencarnados, o meu anjo da guarda estão me observando agora. Já pensou na vergonha que passarei quando tiver que rever o filme da minha última encarnação perante aqueles que participaram dos preparativos para a minha estada aqui na Terra? Veja bem, não devemos ficar aflitos com isso, muito menos dar ênfase às dificuldades quanto a esse tipo de pensamento. O que importa e que deixo como conclusão dessa nossa reflexão é que sempre devemos estar nos esforçando para superar a vontade da prática da imoralidade. Já nos foi apresentado Jesus como nosso guia e modelo. Ele é o nosso norte. Pensemos assim: o que Jesus faria no meu lugar? Então, para concluirmos a nossa breve reflexão, em O Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução 1, o objetivo dessa obra, diz assim o texto: o ensinamento moral é, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada, um canto do véu levantado sobre a vida futura. Assim, agradeço aos meus irmãos pela presença carinhosa, ao nosso Mestre Jesus pelos ensinamentos que ele nos deixou,
e que Ele, que é o nosso guia e modelo. Agradeço aos bons espíritos pela constante presença em nossas vidas, pelo constante apoio, como quando nos auxiliam no entendimento das lições do Evangelho. Peço aos nossos amigos e irmãos espirituais para que fluidifiquem as nossas águas e que nelas sejam administrados todos os fluidos necessários ao nosso refazimento, tanto carnal como espiritual. Pedimos, Senhor, que a vossa luz, que recai sobre todos nós, ilumine as mentes de todos aqueles que ainda relutam em ver e praticar os seus mandamentos. Que essa luz amplie ainda mais os horizontes daqueles que já se acham no caminho reto e estão se esforçando em suas caminhadas, doando tudo de si pelo seu irmão. Que essa luz chegue também a todos os irmãos que estão ligados a nós, seja pelo pensamento, em nossas preces, seja pelos endereços depositados na caixa de vibrações em nossa seara. E assim, pedimos permissão para encerrarmos os trabalhos de hoje. Fiquem todos com Jesus, que assim seja, graças a Deus.